Podcast Os Bastidores da História de Ita. Apresentação: Éder Gama. Convidado: o historiador e escritor Francisco Gomes da Silva. Episódio 5: A Política de Itacoatiara. Estamos mais uma vez aqui com o nosso ilustríssimo historiador, Dr. Francisco Gomes. Muito obrigado pela sua presença em mais uma edição do podcast Por Trás da História de Ita. Seja bem-vindo. Pois não, estou à sua disposição, Gaba. Bom, a política surge na Grécia clássica no século 6 a.C., um período que o homem abandona a mitologia e o simbolismo e passa a explicar racionalmente a sua existência no mundo que o circunda. É nesse período que nasce a polis grega, ou seja, a cidade. Acontecimento decisivo que provocou grandes alterações na vida social e política dos homens. Só lembrando que na época da polis, todo cidadão que quisesse reivindicar ou discutir algo relacionado à polis, eles iam para as ágoras, que eram as praças públicas, né? E ali teciam seus discursos e ali eles colocavam e discutiam os problemas das cidades. E eu lhe pergunto, e lhe coloco, isso é política, né? Então eu pergunto, como Itacoatiara vivenciou essas questões políticas? Como que ela vivenciou, como que ela vivencia? Olha, Itacoatiara também teve a sua polis, né? Vamos dizer, veja bem um exemplo, pode ser assim, curial, simples e tudo, mas que marca assim o desenvolvimento da política, do sentimento humano, local, no sentido de acreditar no futuro e copiar até outros centros avançados. Quando houve a Revolução Francesa, ela foi centrada em 3 sentimentos: a igualdade, a fraternidade e a liberdade. Isso ficou na cabeça dos estudiosos, dos sonhadores, dos românticos. E ela andou pelo mundo todo e ela teve um processo de aculturamento, de desenvolvimento das mentalidades, discussões, etc. Pois aqui em Itacoatiara, no início do século XX, as 3 principais ruas da cidade passaram a receber o nome de Rua da Liberdade, Rua da Fraternidade e Rua da Igualdade. Por quê? Porque os prefeitos daquela altura, os vereadores, no início do século XX, eles liam autores franceses. Os navios estrangeiros vinham para cá, para o porto de Itacoatiara, receber a produção agrícola, e eles tinham aquela ligação com os que vinham, e eles ficavam ali de ouvido, aprendendo algum diálogo em francês, em inglês até, e eles acharam que deviam homenagear a Revolução Francesa, veja bem o avanço cultural de Itacoatiara naquele tempo, e denominar suas 3 ruas principais de liberdade, fraternidade e igualdade. Você sabe dizer que rua eram estas? A rua era o seguinte: a atual rua Padre Joaquim Pereira, que passa de frente à Prelazia, que ela seguia até onde é o fórum, e lamentavelmente há 40, 50 anos atrás botaram ali o SAAI, mas a rua ia até lá, a matriz ficava no meio, ali era a Rua da Igualdade. Quem vem do panorama, sim, entrando na direção da catedral, ali era a Rua da Fraternidade. E a atual Avenida Parque, que vinha de lá do Mirante, entrando na direção onde é a Avenida Parque, ela era a Rua da Liberdade. Olha aí, né? Desenvolvimento cultural, né? Mais adiante, na velocidade do tempo, nós tínhamos, por exemplo, aqui discussões políticas impressionantes. Vou dar um exemplo. Quando houve o rompimento daquilo que alguns chamam de Revolução de Março, outros chamam de ditadura militar de 64, a cidade de Itacoatiara se posicionou. Haviam aqueles que aplaudiam o golpe militar e havia aqueles que tinham uma posição esquerdista que protestavam. Então a Câmara era um centro de debate impressionante. 2 vereadores que inclusive se solidarizaram com
o presidente de Cuba, quando venceu aquela revolução da Sierra Maestra, o Fidel Castro, eles telegrafaram para o Fidel Castro cumprimentando, prestando solidariedade a ele pelaquela vitoriosa atitude revolucionária. Isso causou a sua prisão quando a Revolução de Março chegou. Eles foram vítimas do processo político então vigente e foram presos e levados ao quartel do Exército de Manaus. Quando esse mesmo movimento militar de 64 foi implantado, devido a essas questões políticas que eu estou enumerando e outras mais, aqui foi nomeado pelo presidente Castelo Branco um interventor federal. A Câmara se rebelou, houve a luta política e o interventor ficou tão apavorado que teve que renunciar. Pelo amor de Deus, um interventor federal nomeado pelo presidente general Castelo Branco ser forçado a renunciar porque a Câmara não queria sua presença aqui. Olha, é interessante só falar esse fato aí do Fidel Castro. Eu lhe pergunto, será que o Che Guevara ele não esteve em Itacoatiara? Porque nós sabemos que ele esteve em Manaus. Inclusive, conheci alguns professores que, assim, já das antigas da UFAM, que disseram ter tomado cerveja com o Che Guevara lá naquele bar Alex, que fica bem de frente ali da maternidade, ali no centro, ali no centro de Manaus, né? Então, lá pelos suas leituras, seus estudos, será que isso não se deu em decorrência de terem conhecido o Che em Itacoatiara? É uma questão, né? Eu levantei essa questão no livro Cronografia de Itacoatiara. Porque o que acontecia? Havia um médico que tinha visitado Itacoatiara naquele período, e o Guevara era médico. E ele tomou cerveja ali no bar do Zé de Aquino, ao lado da igreja São Francisco de Assis. Eu falo isso no livro. Mas continuei aprofundando a pesquisa, inclusive naquela altura havia uma juíza de direito em Itacoatiara, que depois foi deputada federal, Bete Aziz, e ela me ajudou a fazer essa pesquisa, e depois nós não tivemos o desfecho de que era realmente o Fidel Castro, mas pairou aquela impressão, o Che Guevara, mas pairou aquela impressão de que ele esteve por aqui. Mas ainda nessa efervescência política. Mas a gente. Porque se de Belém para Manaus se passa Itacoatiara. E vou lhe dizer. Podemos inferir que talvez sim, né? E vou lhe dizer em seguida que eu até avancei nessa pesquisa dizendo que quando ele foi assassinado na Bolívia, ele havia saído daqui através do Rio Madeira. E há um indício de que isso aconteceu. Agora, infelizmente, devido à falta de registros, ele não ficou em hotel, né? Ele perambulava pelos bares, ele gostava de tomar muita cerveja. Mas esse é o papel do pesquisador, né? Ou seja, toda a sua pesquisa é pautada em história de vida. E história dos velhos. Não tem nada escrito. Então, está lá uma provocação aos estudiosos. O Guevara esteve aqui? Eu faço a pergunta. E avanço. Ora, nesse período que a gente acreditava que ele passou por aqui, no subsequente período ele foi morto na Bolívia. E havia uma ligação forte de que ele saiu de Itacoatiara, atravessou o Amazonas, entrou na Boca do Madeira e seguiu para ser assassinado na Bolívia. Ou seja, isso mostra que Itacoatiara mais uma vez está no cerne das questões mundiais, não tenha dúvida, das revoluções, né? Não tenha dúvida. Nós tivemos, inclusive, naquele período, o Gama, chegamos a ter 4 deputados na Assembleia Legislativa eleitos por aqui. Naquela altura, o político de Itacoatiara era tão centrado em defender a sua cidade que eles faziam um trato da política. A oposição apresentava um candidato a deputado estadual e a situação outra. E os dois geralmente ganhavam a eleição. É quase que uma questão parlamentar. Parlamentar. Por exemplo, ganhava sempre o doutor José Mendes, que era o candidato da situação, e o deputado João Valério, que era o candidato da oposição. 2 grandes tribunos. Nós tivemos, por exemplo, outro grande tribuno que morreu imolado pela questão da construção da Estrada Barra de Itacoatiara, que foi o Antônio Vital de Mendonça, que deu o nome do ginásio Vital de Mendonça. E nessas figuras, assim, o senhor falou no podcast passado, por exemplo, do Coronel Cruz.
O senhor, nas suas pesquisas, conseguiu traçar a personalidade? Porque assim, nós ouvimos falar dessas pessoas e fica difícil muitas das vezes nós traçarmos assim, quem era a pessoa no cotidiano ou nas questões políticas, como que ele agia. Bem, ele era um homem arbitrário, né? Ele era um coronel da Guarda Nacional. Ele tinha um sentimento assim militarista. Então ele era grosseiro. Ele tinha um estabelecimento rural que era chamado a Rocinha. Era ali mais ou menos onde mora o Zé Batista, entrando pela Avenida 7 de Setembro até na beira do Javari. Ali era a Rocinha. Ou seja, vendia da agrícolas e tudo. Mas dizem que ele chicoteava os seus empregados, né? Mas como administrador era um homem terrivelmente inteligente. E diga-se de passagem, ele foi avô de uma grande pianista amazonense, Esther Cruz, que encantou o Rio de Janeiro, se apresentou no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, esteve aqui em Itacoatiara para conhecer a história do avô, nos idos de 1960, encontrou-se com a professora Silvia Aranha e a professora Terezinha Peixoto, e eu fui inclusive indicado pelas duas para saudá-la numa cerimônia que foi feita ali na quadra Herculano de Castro Costa. E olha que para uma pessoa se tornar um pianista, e sobretudo famoso, precisa de ter uma rigidez, né, de treino, de estudo, tamanho, né? Disciplina, né? Disciplina. E ela aprendeu a tocar piano aqui em Itacoatiara quando era menina. Porque o velho Coronel Cruz, apesar de ser um homem rude, mas ele era um intelectual. Perfeito. E o próprio Isaac Pérez, assim, quem que ele era, assim, a personalidade? O Isaac Pérez, ele era um homem reservado, mas era um homem brilhante, né? Falava várias línguas, né? O fato dele ser judeu, né? E ele era um homem que tinha uma capacidade administrativa impressionante. Você vê, por exemplo, ele modificou totalmente o panorama central de Itacoatiara. Itacoatiara, quando ele pegou a cidade, as ruas eram cobertas de capim. O código de postura que ele implantou, e que hoje não funciona, aí de quem avançasse a sua casa para o meio do meio-fio, era punido. Aqui havia fábrica de fogos de artifício, mas era proibido soltar fogo de artifício na praça durante as comemorações da padroeira. Olha aí. O código de postura punia, até com prisão. Tá entendendo? Os cavalos, eles não poderiam comer nos capins da rua, tinha que ficar afastados das ruas, né? Se você vê uma fotografia antiga de 1870 na frente de Itacoatiara, é uma fotografia de um francisco que passou por aqui, você vê que, por exemplo, em cima do telhado daquele prédio onde foi a Galeria Terezinha Peixoto, tem alguns urubus. E ali confirma o que eu escrevi lá atrás, que eu dizia que Itacoatiara, antes do Isaac Pérez, era uma cidade anti-higiênica, porque o matadouro era na beira do rio. Então os urubus ficavam em cima do prédio histórico, esperando a oportunidade para ir lá comer a carniça. Quer dizer, a fotografia do francês mostrou um fato do cotidiano de Itacoatiara, denunciando a higiene com a permanência dos urubus em cima do telhado. É interessante o senhor ter citado os códigos de postura, sobretudo de Itacoatiara, porque nós sabemos que as cidades que são desenvolvidas e são muito bem organizadas, sobretudo Manaus, né? Teve um código de postura severo no início da década de 20, Sim. no século 20, desculpa. E inclusive eu lembro, assim, ao ler nas pesquisas, que eram proibido tomar banho nos igarapés, porque Exatamente. Manaus sempre teve muitos igarapés, Muitos, né? igarapés. Então o código de postura proibia. E outra, o código de postura lá em Manaus, eu não sei se Itacoatiara ocorreu também, indicava que as pessoas que morassem no centro, hoje o que nós chamamos de centro antigo, deveriam ter as suas casas construídas dentro de um padrão. Aí, daí vem aquela velha história, eira e beira, né? Ou seja, as casas deveriam ter eira e beira. E quando você entra em algumas casas ali próximo do Teatro Amazonas, você percebe que ainda hoje
aquelas calçadas. As casas, elas têm eribeira, tem a calçada, mas quando você avança meio metro para frente, é tudo de madeira, é tudo uma outra forma, ou seja, Exato. As casas do modelo amazônico de fato. Sim, mas sim. ali, para mostrar nessa época da Belle Époque, Manauara, né? Tinha esse código de postura. Então, Itacoatiara também teve um código de postura. Teve um código de postura, eu tenho uma cópia do código de postura, né? Inclusive depois foi modernizado, já passou, tirou o nome colonial de código de postura, passou a ter o título de conselho diretor, né? Que nunca foi implantado em Itacoatiara, né? Tá entendendo? Então, pelo que o senhor está me dizendo aí, que se Isaac Pérez pudesse vir na linha do tempo e observar o centro da cidade hoje, ele teria calafrios. Ele teria um trabalho e ele ia se irritar. Porque, por exemplo, nós éramos até os idos de 50, o Gama, conhecido como a cidade mais bem traçada do Amazonas, de ruas largas e avenidas bem traçadas e tal. E hoje a gente vê, infelizmente, que há uma tendência dos moradores trazerem as suas salas para o meio-fio. Para o meio-fio. Tem uns que escandalosamente trazem até além do meio-fio, né? Nós perdemos aquela beleza que você disse da eribeira, em que as casas eram construídas no mesmo alinhamento, tinha as calçadas que geralmente tinha 2, 3 metros de largura, e aí vinha o meio-fio e tinha a parte da trafegação do veículo. Hoje aquele meio-fio é um escândalo, tem gente que faz a sua sala até na calçada ali. Então ficou desalinhada a cidade. Isso demonstra a ausência do poder público. Do poder público. Você vê, por exemplo, vou dar um exemplo, que esse eu vivenciei, né? A chamada avenida que sai ali da universidade, chega até no Setã, Avenida Mara Andreasa. O que aconteceu? Em 1980, o Moisés Israel, que era um judeu que tinha luzes, tanto tinha que ele deu os imóveis deles todos para a universidade. E aí ele sugeriu que nós fôssemos a Brasília conversar com o ministro dos transportes, o homem do dinheiro, que era o Mara Andreasa, era um general. Porque naquela altura, Itacoatiara estava correndo o risco de ter problema grave no transporte urbano, porque a madeira que saía da Getal e da Carolina atravessava a cidade para ir para Manaus. Isso mostra uma ação política. Uma ação política. Essa ação política foi no sentido de quê? De se abrir uma avenida larga, a caminho do Canaçari, e por trás pegar a rodovia Manaus-Itacoatiara. Foi feita essa avenida ampla, mas se você hoje, pelo amor de Deus, avançaram, estreitaram, que parece um beco, mas era uma avenida ampla. Eu participei desse processo. Próximo ao batalhão, você observa aspectos do que foi, né? Do que foi, na verdade. Faltou o código de postura ser implementado. Perfeito. Olha, tá muito boa a nossa conversa. Estamos chegando ao fim desta edição do podcast. Eu queria que o senhor explanasse aqui as suas palavras finais. Olha, eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e queria motivar os itacoatiarenses a incrementar atitudes que essa que você está tomando. Fazer muito podcast, fazer muito movimento no sentido de incentivar o conhecimento da cidade. Aqui, por exemplo, não houve tempo, porque o tempo é pequeno, de mostrar a atuação das professoras, dos professores do passado, no sentido de criar a arte, a cultura, o teatro e tudo, de incentivar a mocidade a se ocupar com alguma coisa útil, ligado à coisa do espírito. O senhor já está nos sugerindo aí uma edição de um podcast, futuramente, que falemos aí dos movimentos estudantis, que os movimentos estudantis estão altamente atrelados às questões políticas. Ou seja, aquele estudante que se destacou como tal lá, notavelmente ele se torna um grande político, né? Olha, você vê, por exemplo, que nós tivemos 2 mulheres aqui em Itacoatiara que criaram fatos significativos. A professora Luísa Vasconcelos Dias foi com o presidente Getúlio Vargas em Manaus pedir que ele iniciasse a estrada Manaus-Itacoatiara.
Isso em 1940, quando Getúlio esteve em Manaus. A professora Herotides Vital saudou o presidente Getúlio Vargas lá em 1940 no Teatro Amazonas, pedindo que ampliasse a atividade educacional no interior do estado. Mulheres. Eu disse num podcast anterior o papel da vereadora Raimunda Vasconcelos, a primeira vereadora do Brasil. Disse também do papel das vereadoras lá da Câmara de Serpa, que se surgiu porque estavam ganhando menos do que os garis homem, e foi mudada a legislação. Não é verdade? São fatos que a gente tem que multiplicar na cabeça do povo, para que o povo se orgulhe desta cidade e saiba que há muita possibilidade de a gente mudar as coisas, de modificar a realidade atual e valorizar a cultura, a educação e o progresso da cidade. Para finalizar assim, a minha fala, né? Então é só retomarmos a ideia da polis, do qual eu coloquei anteriormente. Sim. Ou seja, política é para discutir as coisas da cidade em prol da cidade. Sim. Não para saquear cofre público e ficar rico, né? Mas muito pelo contrário, é para você fazer valer as coisas da cidade. E aí eu trouxe para nós aqui e os ouvintes exemplos valorosos de pessoas com suas mais diferentes personalidades que contribuíram fortemente para o desenvolvimento da cidade. Graças a ela, a cidade é como é hoje. Exatamente. Eu acho que vai ser importante, e eu peço que você incentive ter outros podcasts para a gente tratar dessas questões, que tem muito assunto para a gente realmente discutir e muito fato para a gente esclarecer. Obrigado, doutor, e até a próxima. Até a próxima, Gama. Um abraço a todos. Podcast Os Bastidores da História de Ita. Realização Éder Gama. Patrocínio Lei Aldir Blanc. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Apoio Prefeitura de Taquatiara. Juntos pra gente crescer.